Boa noite, eu sou o André, da Igreja Evangélica Shekinah, e hoje eu vim trazer a palavra para vocês. Eu queria primeiramente, antes da gente orar, falar que nós vamos falar hoje sobre sabedoria, disciplina e zelo, que eu acho que são três coisas muito importantes nos dias de hoje. Então vamos orar? Senhor, queremos agradecer, Senhor, porque o Senhor nos proporciona essa oportunidade de, mesmo estando em casa, Senhor, ouvir a Tua palavra. Queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor está conosco e está nos usando para passar alguma mensagem, Senhor. E peço que o Senhor me use para que essa mensagem possa ser levada até cada um que está assistindo esse vídeo. Por isso que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então vamos começar lendo em Provérbios 4, a partir do versículo 5 até o 7. Na minha versão diz assim: adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças nem te apartes da palavra da minha boca. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama-a, e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuís, adquire o conhecimento. Esse é o primeiro texto que eu gostaria de ler. O outro texto, nós vamos para Daniel 6, do 10 ao 13, que diz o seguinte: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ante ao rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. E o outro texto que eu quero ler é apenas um versículo de um salmo. Eu gostaria de ler todo, mas o tempo não vai permitir. Então vamos, Salmo 69, versículo 9. Pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Esses 3 textos, cada um vai falar um pouquinho sobre as 3 coisas principais que eu falei: a sabedoria, a disciplina e o zelo. Como está no texto de Provérbios, fala a sabedoria é a coisa principal. Só que muitas vezes a gente se pergunta por que a sabedoria seria a coisa principal. Na verdade, a sabedoria é a coisa principal porque ela provém de Deus. Se nós formos lá para Tiago 1, eu não lembro o versículo. Tiago 1, ele fala no versículo 5: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem receberá do Senhor alguma coisa. Então o que é que nós podemos aprender nesses 2 textos que nós vemos? A sabedoria, ela é a coisa principal, e ela é a coisa principal porque vem de Deus. Nós podemos ter a sabedoria se nós pedirmos com fé. Se nós não pedirmos com fé, nós não receberemos. Se nós formos pensar num âmbito mais filosófico, a sabedoria ela seria você buscar o conhecimento, seria a plenitude do conhecimento. Mas na Bíblia não é esse o significado. O significado que nós temos de sabedoria na Bíblia não fala em nenhum momento de conhecimento. Tá certo, Salomão tinha muito conhecimento. Só que o que temos na Bíblia como sabedoria é ter um relacionamento com Deus que vai permitir que a sabedoria de Deus se manifeste em nós. Porque a sabedoria não vem de nós, ela vem de Deus.
E agora vamos para o segundo passo, que para mim é onde eu acho que eu provavelmente devo ficar um pouquinho mais de tempo, que é a disciplina. Eu gosto muito de falar de disciplina porque é o mais difícil e eu gosto muito de coisas difíceis. A disciplina ela é a mais difícil porque você pode ter sabedoria e você pode ter zelo pelas coisas do Senhor. Mas se você não tiver a disciplina para se manter num relacionamento com Deus, de nada vai adiantar. Porque a disciplina é o simples ato de você pôr em prática tudo que você aprendeu. Eu estou há 19 anos dentro da igreja. Se eu não aprendi nada, se eu aprendi muita coisa, só que eu não pus em prática, eu não tive a disciplina de colocar em prática, foram 19 anos que eu estava na igreja, mas não adiantou de nada. Então a disciplina é você ter o relacionamento com Deus de todos os dias, assim como Daniel fazia 3 vezes por dia, é também nós não 3 vezes por dia, ou seja, uma vez por dia, mas não ficar naquela oração monótona. A disciplina é quando você, mesmo não querendo, você faz. Porque você sabe o que você tem que fazer, você sabe que é o certo e você faz. A disciplina, no caso aqui, nós falamos de Daniel, era mesmo contra um decreto do rei, que não podia orar a nenhum deus. Daniel orava com a sua janela aberta, virado para Jerusalém, para quê? Para que ele pudesse falar com Deus. Porque ele tinha a disciplina de todos os dias, 3 vezes por dia, estar falando com Deus. Ela é muito importante também porque sem a disciplina nós não temos constância. E a constância é exatamente isso, de todos os dias nós estarmos presentes fazendo as coisas que o Senhor espera que nós façamos. Agora vamos pensar no seguinte, imagina que você tem um grande amigo e esse seu amigo só fala com você quando ele precisa de você para alguma coisa. Ou que passa o dia inteiro sem falar contigo quando está na sua casa. E aí na hora de ir embora falam, valeu. É mais ou menos a mesma coisa quando nós vamos para a igreja, não oramos nem nada e no final nós falamos um amém. Então, pensa o seguinte, se é ruim quando algum amigo faz com a gente, por que a gente faz com quem criou a gente? Nós falamos com Deus muitas vezes como se fosse um amiguinho de escola, não temos a reverência e a disciplina de estarmos falando com Ele sempre, só que sem a disciplina nós não conseguimos desenvolver um relacionamento com Ele. E o relacionamento é uma coisa que você desenvolve com a constância, com a disciplina de todos os dias você está lá falando com Ele. E esse relacionamento, ele é feito todos os dias, não porque alguém vai te obrigar, como os pais obrigam os filhos a ficar lendo a Bíblia, ou obrigam os filhos a fazer isso ou aquilo, mas sim porque nós devemos querer isso. Tem uma coisa que eu falo muitas vezes, que é igual quando você está namorando e você vai dar uma flor para a pessoa, você não vai dar a flor porque a pessoa pediu, ela não vai gostar de pedir uma flor. Mas você tem que querer dar a flor. E aí a pessoa vai falar, poxa, a pessoa lembrou de mim, que legal, né? E, bem, o relacionamento com Deus é feito com constância e disciplina, mas todos os dias nós precisamos falar com Deus. Só que nem todos os dias nós estamos afim, né? Não acontece de muitos dias você acorda e fala, poxa, eu não estou afim de sair da minha cama quentinha para poder falar com Deus agora, será que eu não deixo para depois? E esse ato de deixar para depois, ele é muito fácil da gente fazer, porque ele não te dá a sensação de que você não fez, te dá a sensação que você vai fazer uma hora. Só que acaba que se você deixa para amanhã, e amanhã você deixa para depois de amanhã, você acaba que perde um relacionamento com Deus e você acha que você está bem com isso. Entende? E a nossa missão é até quando nós achamos que nós não precisamos ou que nós achamos que não é necessário, é buscar a Deus até nesses dias, principalmente nesses dias, que é aí que nós mostramos para Deus o quanto que nós o amamos. Indo para o terceiro, existem alguns textos que falam sobre zelo na Bíblia, mas o que eu gosto mais é o de Salmos. Esse salmo, para mim, é o salmo que é o salmo dos meus desesperos. Eu adoro ficar lendo ele quando eu estou meio desesperado. Salmo 69. Ele é meio grande, eu não vou ler ele todo, mas só para voltar num contexto, ele começa, como quase todo salmo de Davi, ele fala sobre os sofrimentos dele, que ele está cansado de clamar e todos me aborrecem sem causa, e Senhor, só o Senhor conhece tudo isso e tudo mais. E aí ele fala que tenho me tornado como estranho com os meus irmãos, porque o zelo da tua casa me devorou e as afrontas que te afrontam caíram sobre mim. E aí ele continua,
E aí, como quase todos os salmos, ele termina, vou ler os 3 últimos. Louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo quanto neles se move, porque Deus salvará Sião e edificará as cidades de Judá, para que habitem ali e a possuam. E herdá-la a semente de seus servos, e os que amam o seu nome habitarão nela. Ou seja, ele começa na aflição dele tudo isso, falando de que ele está muito chateado porque todo mundo aborrece ele sem causa e tudo mais. E no final ele começa falando de como que os céus e a terra devem louvar a Deus e tudo que se move na terra. E isso é importante por quê? Porque Davi, eu acho que é a figura que mais nós podemos nos identificar. Nos últimos dias eu tenho lido bastante sobre Davi, começando lá em 1 Samuel, que começa no capítulo 16, fala de Davi, e depois vai 1 Samuel o resto, 2 Samuel, 1 Reis, e depois os Salmos, né? Falam de Davi. E Davi, quando você vê, ele errou muito, mas errou muito mesmo. Tava lendo o capítulo 21, se eu não me engano, e é quando ele começa a fugir de Saul, e quando ele foge, ele busca refúgio na casa dos filisteus, e com isso ele se finge de doido, mente, e faz várias coisas que afastam ele de Deus. Só que quando vamos um pouquinho mais para frente, nós vemos que ele pede perdão, ele se humilha e ele volta exatamente para onde ele estava, com um relacionamento com Deus, que é feito como? Através do zelo que ele tinha pela casa dele. Em 1 Samuel 17, se eu não me engano, eu vou até voltar aqui, ele fala da guerra entre os filisteus e tudo mais. Aqui, no 17, quando Jessé envia Davi até seus irmãos para poder levar a marmita lá dos irmãos, e aí no versículo 20 ele fala: Davi então se levantou pela manhã bem cedo, deixou as ovelhas e um guarda, e carregou-se e partiu-se como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E aí Davi deixou sua carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha, e chegando perguntou a seus irmãos se estava bem. Então nós vemos que desde a mocidade de Davi, por mais que os irmãos de Davi só viviam dando fora nele, ele ia lá, chegou, tinha zelo com os irmãos dele. E quando o gigante Golias ficou insultando os israelitas, no versículo 26 de 1 Samuel 17, ele fala assim: Então Davi falou aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E aí, avançando um cadinho, tem toda a história que a gente já conhece. E aí, também no capítulo 17, do 45 até o 47, que é uma das passagens que eu mais gosto da Bíblia inteira, que Davi, quando chega com o filisteu, Golias, né, que fala: sou eu algum cão para tu vires com paus? E aí Davi fala: tu vens a mim com espada e com lança e escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. E com isso, eu penso o seguinte: se a gente voltar um cadinho, a gente vê quando Davi foi experimentar a armadura, não coube muito bem dele, ele foi lá e tirou. E ele foi lá no riacho, lá no ribeiro, e pegou 5 pedrinhas, colocou lá na lança dele. E aí nós vemos o seguinte: que Davi, ele prevaleceu contra o gigante? Sim. Mas por quê? Primeiro de tudo, ele tinha o coração dele entregue a Deus. Ele entregou o coração dele a Deus e ele tinha um zelo pela honra e pela reputação do Senhor, como a gente vê aqui. Quem é esse incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Ele tinha esse zelo. E aí, o que eu quero falar para finalizar? Eu queria falar da importância da oração e do relacionamento com Deus.
que ele só pode ser construído em cima dessas três coisas que eu falei, que é a sabedoria, a disciplina e o zelo. Porque se eu tenho sabedoria, mas não tenho disciplina nem zelo, de nada adianta, porque eu não vou sair do lugar, porque eu não terei constância nenhuma para fazer nada e não vou me importar com nada. Só você um sábio que não sabe nada. E aí, se eu tenho disciplina, mas eu não exerço a sabedoria que o Senhor me dá, e também não tenho zelo pelas coisas dele, eu vou me tornar alguém egoísta. E se eu tenho zelo, mas eu não tenho disciplina nem sabedoria, eu vou ficar só me lamentando com tudo de ruim que acontece na casa do Senhor. Então, se eu tenho os três juntos, eu consigo ir longe num relacionamento profundo com Deus. E essa sabedoria, ela vem de Deus. O zelo é tudo que nós temos de amor relacionado a Deus. E com isso, nosso relacionamento vai ser construído em cima da rocha, que é a disciplina. Porque se você faz uma coisa por um dia, no dia seguinte você pode não fazer. Mas se você faz uma coisa por anos, é difícil que você vai parar de fazer. Então, por isso que a disciplina eu acho que é o mais importante. Só que se você não tiver os outros dois, você não vai tão longe assim. E eu gostaria de agradecer você que me ouviu até aqui. E vamos orar para finalizar. Eu quero agradecer pelo seu tempo. Quero agradecer porque nessa quarentena se disponibilizou a estar buscando a Deus. E uma coisa que eu acho muito interessante é que nessa quarentena nós aprendemos que se no final dessa quarentena nós não buscamos a Deus, era porque nós não queríamos, porque tempo não faltou. Então, vamos orar? Senhor, quero agradecer, Senhor, por cada vida que esteve nos ouvindo aqui, Senhor, ouvindo a palavra da Tua igreja. E quero te pedir para que o Senhor esteja nos abençoando, esteja nos dando mais de Ti e que nós possamos estar cada vez mais buscando a Tua face. Te peço que o Senhor esteja nos ajudando, Senhor, a ter mais disciplina, levar a sua obra com mais seriedade e mais zelo, e que o Senhor possa nos dar da sabedoria, Senhor, e que possamos pedir ela com fé, para que não sejamos como a onda do mar, que diz em Tiago 1, Senhor. Por isso que eu oro e agradeço, e peço que abençoe a cada um que esteve nos acompanhando até aqui. Por isso que eu oro e agradeço. Amém.